E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Olha, meus amigos, segura essa porque o burburinho é quente e tá mexendo com os bastidores do futebol carioca. Quem diria, hein? Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, o galinho de Quintino, aquele que representa com orgulho o manto rubro-negro, fez elogios públicos ao Vasco da Gama. Isso mesmo que você ouviu. Não é pegadinha, não é fake news, e a galera que acompanha o futebol está de queixo caído. O que aconteceu? Por que Zico resolveu rasgar elogios a um dos maiores rivais do clube que o consagrou? Seria um gesto de grandeza, respeito ao passado ou até uma sinalização de que o futebol carioca precisa de união para se reerguer? O fato é que a fala gerou um verdadeiro rebuliço nas redes sociais, nos grupos de Zap e nas rodas de resenha de bar. E como sempre, a gente tá aqui para destrinchar tudo para você, sem firula. Zico, em uma entrevista descontraída para um podcast que vem ganhando moral no cenário esportivo, comentou sobre o momento atual dos clubes cariocas e surpreendeu ao falar com carinho do Vasco. E não foi aquele comentário protocolar, não. Foi sincero, com brilho nos olhos, com memória afetiva. Segundo o Galinho, o Vasco tem um papel fundamental na história do futebol brasileiro, que sua tradição não pode ser ignorada, e que vê com bons olhos o esforço da nova gestão cruzmaltina para recolocar o clube no lugar que merece. Ele destacou a força da torcida, o papel social do clube e até relembrou clássicos históricos com admiração. Isso pegou muita gente de surpresa, porque, convenhamos, a rivalidade entre Flamengo e Vasco é uma das mais intensas do país, e qualquer declaração atravessada vira munição. Mas essa foi diferente. Foi elogio mesmo, genuíno. E, claro, a galera vascaína explodiu nas redes agora. O mais curioso é que Zico não apenas falou bem do Vasco, mas também fez questão de lembrar da importância de São Januário como símbolo de resistência e de inclusão no futebol. Disse que, mesmo sendo o adversário em campo, sempre teve respeito pela instituição. Joguei grandes partidas ali, enfrentei grandes jogadores com aquela camisa. O Vasco merece estar entre os maiores, afirmou. Foi como uma carta de respeito, entre lendas. E aí, meus amigos, não deu outra. Os comentários começaram a pipocar, muita gente achando que era diplomacia, outros falando em nostalgia, e teve até quem sugerisse que o futebol carioca precisa mais disso, menos ódio, mais respeito. O que a gente sabe é que, vindo de alguém como Zico, isso tem peso, tem autoridade. E talvez seja um chamado para pensar diferente, né? Para enxergar o rival como um pilar do mesmo templo do futebol brasileiro. A repercussão foi imediata. Em questão de horas, perfis de torcedores do Vasco começaram a publicar trechos da fala de Zico como se fosse um troféu. Se até o Zico reconhece o Vasco, quem somos nós para duvidar da nossa grandeza? Diziam alguns posts. Os vascaínos, que não andavam tão empolgados, assim com o momento do clube, ganharam um gás emocional. Um elogio vindo de um símbolo do maior rival parece ter mais valor do que o reconhecimento de dentro da própria casa. É como se um inimigo de guerra te batesse continência em campo de batalha. E não faltaram montagens, memes e até camisetas, sendo sugeridas com a frase Zico respeita o Vasco. É isso que o futebol proporciona, né? Momentos inesperados, viradas narrativas e emoções que vão muito além dos 90 minutos de jogo. Mas claro, nem todo mundo gostou. Parte da torcida do Flamengo ficou incomodada. E não é para menos, né? Imagina o seu maior ídolo rasgando elogios ao rival. Alguns chegaram a dizer que Zico estava ficando velho e nostálgico demais, enquanto outros acharam que ele passou do ponto. Mas a maioria dos rubro-negros mais sensatos entendeu o recado como um gesto de maturidade. Zico nunca foi clubista cego, sempre demonstrou amor ao Flamengo, mas nunca precisou desmerecer ninguém para exaltar sua paixão. E é justamente por isso que ele é tão respeitado, até mesmo pelos adversários. O que ele fez foi reforçar a ideia de que a grandeza de um clube não depende do momento em que ele vive, mas da história que ele construiu. E se tem um clube com história para contar,
esse clube é o Vasco da Gama, com suas raízes populares e sua alma de resistência. E entre os jornalistas esportivos, o comentário também reverberou. Muitos colunistas destacaram que há muito tempo não se viu um movimento de aproximação simbólica entre dois rivais tão intenso. Já se fala, inclusive, que a fala de Zico pode abrir portas para ações conjuntas entre os clubes, pelo bem do futebol carioca. Alguém aí duvida que Flamengo e Vasco, lado a lado, poderiam movimentar o futebol do Rio de forma mais poderosa? Já imaginou os dois grandes se unindo em campanhas sociais, revitalizações de estádios ou até amistosos históricos? É sonho distante, mas quem sabe esse elogio de Zico não foi a semente plantada para um novo momento? Porque no fim das contas, o que move tudo isso é paixão. E paixão, quando é verdadeira, transcende rivalidades. A fala do Galinho pode até parecer simples, mas tem muito mais por trás. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Outro ponto curioso foi a reação de ex-jogadores do Vasco. Nomes como Pedrinho, Felipe e até Romário compartilharam a fala de Zico com entusiasmo. Muitos deles jogaram contra o Galinho ou cresceram vendo ele brilhar. E ouvir dele um elogio sincero ao clube onde construíram sua história é quase uma homenagem. Pedrinho, por exemplo, foi ao ar em um programa esportivo dizendo que Zico sempre teve essa postura de respeito, e isso só engrandece ele e o futebol como um todo. A verdade é que os jogadores, mesmo quando rivais, se respeitam mais do que as torcidas imaginam. Lá dentro do campo, o sangue ferve, mas fora dele, quem viveu o jogo entende o tamanho de cada camisa. Por isso, a fala de Zico repercutiu como uma bênção entre os veteranos cruzmaltinos ou algo como o selo de qualidade vindo do maior dos rivais. E tem mais. O momento atual do Vasco também ajuda nessa narrativa. O clube vive um processo de reconstrução com a SAF, e qualquer gesto positivo vindo de fora acaba tendo um efeito motivador. O que Zico disse parece ter encaixado perfeitamente no discurso da nova diretoria, que tenta resgatar o orgulho vascaíno. E no meio de tantas dificuldades, em campo, na tabela, nos bastidores, receber um reconhecimento desses dá moral. Dá argumento para a comissão técnica, dá combustível para a torcida. Até os jogadores se sentem mais valorizados. A fala de Zico virou, sem querer, um discurso motivacional para um time que precisa acreditar. E no futebol, meu amigo, acreditar faz toda a diferença. Quantas vitórias já nasceram de frases de efeito? De palavras soltas que meseram com o vestiário? Pois é, essa aí pode ser mais uma delas. E o que dizer do futuro? Será que essa nova postura pode influenciar uma geração? Imagina a molecada crescendo com ídolos que valorizam rivais, que pregam respeito, que reconhecem o valor do outro lado. Isso pode mudar a cultura de arquibancada, pode trazer mais civilidade, menos violência. Claro, a rivalidade tem que existir. Ela é o tempero do futebol. Mas pode ser uma rivalidade saudável, com zoeira, provocação e paixão, sem virar guerra. Zico pode ter dado o primeiro passo para isso. E mesmo que ele nem tenha essa intenção, o que ficou no ar é essa possibilidade. O futebol precisa de ídolos que tenham essa postura. E se até Zico, o maior símbolo do Flamengo, pode fazer isso, por que não outros? Quem sabe esse elogio ao Vasco não abre uma nova fase nos clássicos cariocas. Para fechar, meus amigos, uma coisa é certa: o futebol é feito de gestos que marcam. E quando um ídolo do tamanho de Zico se manifesta dessa forma, o impacto é real. Não importa se você é vascaíno, flamenguista, tricolor ou botafoguense, quando o respeito aparece no meio da rivalidade, o jogo ganha outro brilho. O que era só uma entrevista virou manchete, virou meme, virou debate nacional. Zico, com sua história e seu legado, mais uma vez mostrou que sabe jogar mesmo fora de campo. E o Vasco, tão acostumado a resistir, agora ganhou um reforço inesperado no campo simbólico. Que essa fala sirva de combustível, de pontapé, de inspiração. Porque o futebol carioca precisa de mais disso. Respeito entre gigantes. E quem diria? Zico foi o porta-voz dessa nova era. Será que vem mais? Por aí, a gente vai seguir de olho, claro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.